Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis 29. Aqui nesse capítulo continua a história de Jacó, porque ele tinha fugido, da casa de seus pais, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo por conta daquela bênção que ele havia usurpado, digamos assim, do seu irmão Esaú. E ele foi parar na terra de Labão, que era seu tio, que foi para onde a mãe dele pediu que ele fosse. E chegando lá, nós vemos aqui no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 29, diz assim: Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas, deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam, ali os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, respondeu. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntaram-lhes Jacó. Eles responderam: Sim, nós conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou para sua casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. E então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. E na sequência dessa parte, nós vamos ter o casamento de Jacó. O próprio título já vem como casamento de Jacó e começa a partir do versículo, na verdade a continuação do versículo 14, e diz assim: Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando estes lhe disseram: Só por ser meu parente vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Aí, no decorrer da história que vocês conhecem, se vocês não conhecem, eu desafio vocês a lerem esse capítulo. Então ele trabalha 7 anos para se casar com Raquel, só que Labão, na verdade, lhe deu como esposa a Lia. E depois foi dizer para ele que, na verdade, o costume do local sempre era casar a filha mais velha. Então Jacó trabalha mais 7 anos para se casar com Raquel, porque, na verdade, ele amava a Raquel profundamente. E ao todo ele trabalhou 14 anos para conseguir se casar com Raquel. Então, ele era, na verdade, o primeiro casamento então foi com a Lia, porque Labão passou uma perna nele aqui. E então prosseguiu a história. Então,
Passou-se mais um tempo e vem aqui a história dos filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Apesar de ele não amar tanto a Lia, Deus a honrou com 4 filhos, que são os primeiros filhos que nasceram de Lia, são os primeiros filhos da tribo de Israel. Então Deus honrou a Lia dessa forma, porque já que o marido não a amava tanto quanto amava Rebeca, Deus deu os filhos poderosos para ela, que fizeram parte, como eu disse, das tribos de Israel, tribos importantes, influentes e grandes também. Tanto é que uma delas é a tribo de Judá, da onde nós temos o nascimento. O próprio Cristo, representa o leão da tribo de Judá. Nós temos também o rei Davi, a história do rei Davi, e são representantes muito fortes das tribos de Israel. Então, dessa forma, houve uma honra sobre a vida de Lia, porque Deus, ele trabalha dessa forma, ele nunca deixa os seus servos sem honra ou desamparados por causa dos homens. Essa é a história, uma parte da história, de 14 anos de trabalho somente para casar com Raquel. Depois, nós vamos ver nos próximos capítulos o que aconteceu nesse relacionamento entre Jacó e Labão. Ok? Eu aguardo vocês então no próximo capítulo. Que Deus lhe dê graça, paz e sabedoria essa semana. E até a próxima.